Bem, gente, deu 5 horas? Aí eu vou estar iniciando, tá bom? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa querida Estação do Conhecimento. Meu nome é Stephanie e hoje vou estar aqui com vocês ao longo da programação. É com grande satisfação que receberemos nesta tarde um convidado que une uma sólida formação acadêmica, vasta experiência profissional e uma trajetória de grande relevância no setor ferroviário. Com vocês, Lucas Lisboa, que irá ministrar a palestra com o tema Estudo de casos e projetos ferroviários emblemáticos e a ligação e aprendizado entre eles. Lucas é engenheiro de produção, com especialização em engenharia ferroviária e também engenharia de estradas e drenagem de rodovias, além de formação técnica em segurança do trabalho e meio ambiente. Atualmente é mestrado em geotecnia em transportes pela UFMG. Possui 18 anos de sólida experiência no setor ferroviário, atuando em manutenção, construção e gestão de ferrovias, com envolvimento em projetos de alta complexidade no Brasil e no exterior. Atualmente é Project Magni, eu não sei ler não, Magni, no grupo... Project Manager. Hã? Project Manager. No grupo Petroc Angola, né? Assim que fala? Petrotec. Petrotec Angola, desenvolvendo projetos diversos em engenharia e no ramo do petróleo. Ao longo de sua carreira, trabalhou em empresas como VRLI, MRS Logística, Lobito Atlantic Rain, Crazy New Roland e Magnesita, consolidada em um amplo conhecimento em infraestrutura e superestrutura ferroviária, confiabilidade de componentes, segurança do trabalho, meio ambiente, sistemas de gestão integrado, manufatura, sistemas de produção metalúrgico e siderurgia, com forte perfil estratégico e foco no produtividade, contratos e planejamento, liderou equipes multidisciplinares com até 250 pessoas. Além disso, foi professor na Unicerp, contribuindo para a formação de novos engenheiros civis, conectando teoria e prática em sala de aula. Durante a palestra, vocês podem ficar à vontade de enviar perguntas aqui no chat e ao final estaremos abertos a conversar com o nosso convidado. E agora, com muito prazer, recebemos o Lucas para apresentar. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Stephanie, pela introdução. Gostaria de agradecer, né, e saudar a todos que estão aqui conosco. Momento de troca, né? Tentei fazer uma apresentação sucinta. Com o grande objetivo são as trocas, são as perguntas, são as interações que nós teremos aí ao longo, né, desse momento. Estaremos juntos aqui, né? Preparei algo para 1 hora, tá? Até para contextualizar. Eu estou em Angola, então aqui já são 21 horas, então caso eu fale boa noite em algum momento, não é uma falha, é porque eu estou à noite mesmo, tá? Então, uma boa tarde para as pessoas que estão no Brasil, uma boa noite para algum colega caso tenha entrado da Angola. Iniciar a apresentação, espero que a gente possa interagir, né? Como a Stefania já deixou claro, vou repetir porque algumas pessoas entraram depois. Façam as perguntas pelo chat, ao final aí nós vamos ter o prazer de respondê-las. Caso não tenha resposta, né, um compromisso, a gente não sabe tudo, né? Então, alguns momentos isso pode acontecer. Fica o meu compromisso de devolver a resposta posteriormente, não há nenhum problema quanto a isso. Vou fazer a apresentação, vou projetar aqui a apresentação que eu montei. Quando vocês estiverem vendo, eu peço que, por favor, me sinalizem. Já está aparecendo no PowerPoint. Está aparecendo, obrigado. Vamos. Estão vendo a apresentação? Sim? No formato da apresentação? Ok. Eu não estou vendo vocês, tá? Estou vendo só a tela. Ainda está em PowerPoint, não está no formato apresentação, não. Então, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu fazer uma coisa.
Agora está na moda a apresentação, Stefano? Sim, agora sim. Sim? Ok. Tive que jogar para a tela inteira, porque só para a janela não estava aceitando. Então, como a Stefane muito bem introduziu, turma, né? Hoje nós vamos falar sobre estudos de casos de projetos ferroviários emblemáticos e lições aprendidas com eles, né? Dos projetos aos quais eu tive à frente ou envolvido, são algumas dezenas, né? Desses eu escolhi 2 que eu acho interessante conversar sobre. O primeiro é fora do Brasil, o segundo dentro do Brasil, e eu acho que vai ser enriquecedor para todo mundo que está aqui, a gente discutir um pouco a respeito dos elementos, tanto operacionais quanto superestrutura e infraestrutura, que esses projetos trouxeram aqui tanto de lições aprendidas, né, como também do que a gente aprende, lições aprendidas, quanto os fatos, né, que esses projetos trouxeram para a gente. Então, eu trouxe um sumário, né, é muito simples a apresentação, como eu disse. Vou fazer uma apresentação do palestrante, a Stefane já fez, então não vou chover no molhado. Posteriormente, eu vou falar do projeto do Lobito Atlantic Railway, que é um projeto em Angola, o meu último projeto, e o projeto de remodelação da Serra do Tigre, um projeto que eu trabalhei aproximadamente entre 2017 e 2019. Foi um projeto também de uma escala muito interessante. Então, como a Stefane já trouxe, né, eu tenho 18 anos de experiência no mercado ferroviário, já atuei em algumas empresas, né, de logística, VLI, MRS, a LAR, né, que é o Lobito Atlantic Railway, que é uma empresa que opera em Angola, é um consórcio, né, entre Trafigura, Motengil e Vectors. Esse é o projeto do Lobito, que a gente vai falar um pouco dele aqui. Também trabalhei em montadoras, algumas empresas de siderurgia, fundição, alguns outros ramos do mercado, né? Então, já foi feita a apresentação. Falando sobre o projeto do Lobito, acho interessante falar um pouco sobre o corredor e contextualizar, para que todos consigam entender, né, de onde está falando, os principais desafios e quais foram as lições aprendidas nesse projeto. O projeto do Lobito é uma concessão nova, né? Que começou a ser operacional em 24. Então, não sei qual o nível do público, quando a gente fala de concessão, é quando o governo transmite para uma entidade pública, uma entidade privada, a responsabilidade de operar e manter determinado ativo pertencente à União. Por exemplo, uma ferrovia é um ativo desse, que os contratos comuns, né, pelo menos no Brasil e Angola, permite que essas empresas operem por 30 anos. Após 30 anos, há uma licitação nova, a gente viu isso recentemente acontecendo no Brasil, né, várias licitações, e essa licitação pode renovar por mais 30 anos aquela concessionária, ou outra concessionária entrar e ser a ganhadora dessa licitação, e pós 60 anos, outra concessionária irá continuar com essa operação. Isso é interessante nessa parceria poder público-privado, porque aumenta os investimentos e, como a gente muito bem entende, né, o setor ferroviário é uma das bases estruturais que mantém a economia de uma nação. Então, assim, ela é importante na maioria das vezes, porque a maioria das mercadorias transportadas são commodities, então commodities têm valor em qualquer lugar do mundo, né? Vai ser pautado em bolsa, por exemplo. Se eu pegar uma tonelada de minério, uma saca de soja, esse valor vai estar cambiado, vai ser um valor que pertence um barril de petróleo, que seja, acho que é mais simples, né? É o mesmo valor para todo o consumo. Como que o país ganha, né, na economia? Ele ganha se ele tiver condições também, né? São vários fatores, mas um dos, se ele tiver condição de baratear a sua logística. Com essa economia, com esse barateamento na logística, ele começa a ter competitividade de mercado e aumenta seu PIB, que ele consegue vender no valor que é fixo, porém tendo um custo menor. Então, com isso, ele garante competitividade internacional também. Quando a gente olha para essa primeira imagem, vou colocar aqui um ponteirinho, a gente vê Lobito, né, propriamente, Lobito é uma cidade da província de Benguela, que vai até Luau,
que também é uma cidade que pertence à província de Mochico Leste. Então, são 1.289 quilômetros, né, de operação ferroviária. Nesse gráfico de baixo, a gente consegue, nesse mapa de baixo, a gente consegue perceber, né, que vem de Lobito até Luau. De Lolo e Kolwezi já pertence à República Democrática do Congo, que é outro país, né? Então, a ferrovia do Lobito, do Atlântico do Lobito, ela liga, né? A gente percebe a região da República Democrática do Congo, depois vem para a Zâmbia, até aqui no Atlântico, né? Se a gente tivesse o mapa completo, do lado de cá estaria o Brasil, por exemplo, né? Em frente aqui. Então, isso permite um escoamento de tudo que o país produz, né? De uma forma transversal. A gente pega o país e parte ele e consegue pegar as riquezas e conseguir escoar para o mercado. O que é interessante, né? Além de transporte de carga geral, esse corredor também transporta seres humanos, pessoas, né? Então, é um corredor que tem uma importância para a nação angolana, porque ele transporta as pessoas de Lobito para Luau e de Luau para Lobito. Ou seja, além de funcionar como um grande corredor de escoamento comercial, de grandes mercadorias, ele também tem um fator importantíssimo que é garantir que as pessoas possam circular dentro do seu país, né? Uma vez que, por estrada rodoviária, não é tão linear, né? Não é uma reta como a gente consegue perceber aqui na ferrovia. Então, pode ser que tenha que dar algumas voltas, em alguns momentos as estradas não oferecem as melhores condições de circulação via automóvel. Então, esse projeto, ele facilita também que as pessoas possam conseguir vir ao porto, resolver, fazer compras, comercializar o que chega no porto e levar essas mercadorias para as suas províncias, né? Em Angola não se fala estados, se fala províncias. Então, a gente tem, por exemplo, um trem que chama trem mercadoria. Aqui não se diz trem também, é um dos desafios que eu vou trazer aqui, que é interessante, que é a língua, né? Então, aqui se fala comboio e mercadoria. Em Angola, apesar de falar português, é o português de Portugal. Então, nós brasileiros entendemos, os portugueses também nos compreendem, os angolanos também. Contudo, alguns termos, eles são diferentes. Por exemplo, eu quis colocar esse texto, ele é do site da Lobito Atlantic Railway, então se vocês entrarem no site lá, essas imagens estarão lá, e ele traz aqui, ó, Lobito Atlantic Railway opera o troço angolano, né? Então, o troço, no português matricial, no português de Portugal, é o trecho. Seria o que nós chamaríamos de trecho angolano, né? E ele traz para a gente. Então, você percebe que algumas dessas palavras, elas mudam um pouco, né? Durante a apresentação do projeto, eu vou falar um pouquinho, né? Como que isso também é um desafio, essa questão linguística. Apesar de ser português, tem suas diferenças, e essas diferenças, se não forem bem compreendidas ou percebidas, dizendo em português, né, Portugal, a gente pode acabar por tomar uma decisão não muito correta, ou essa decisão não ficar 100% da forma que deveria ser, porque a gente acaba, né, tendo um conflito na comunicação, e isso pode ser um grande prejudicial. Mas, por outro lado, né, ambos se esforçam para entender e gera uma fluidez. Um ponto que eu vou trazer na apresentação que é interessante vocês repararem, quando chega aqui na divisa entre Luau e de Lolo, a gente está falando de Angola e República Democrática do Congo. Angola, um país predominantemente de língua portuguesa, né? Há outros dialetos, há outras línguas locais, né? Aqui é Chokwe, que fala principalmente. Porém, quando vai para a República Democrática do Congo, entre essas duas bolinhas aqui, ó, se fala francês. Então, a gente tem um outro probleminha, um outro desafio, que é essa comunicação, apesar daqui ser operada pela SNCC, que está aqui em cima, né? Que é essa ferrovia do Congo, a malha ela é a mesma. A gente só muda a jurisdição de concessão a partir dessa divisa, né? Uma divisa estadual de limites, de limites entre países, e essa fronteira, então, tem essa outra questão, que é o idioma. Então, do lado de cá,
utiliza o português, do lado do Democrático do Congo, da República, se utiliza o francês. Então, essa comunicação é um dos pontos que eu vou falar aqui um pouco, que também é importante quando a gente está falando de ferrovia. Né? Ferrovia, na sua grande parte, são extensões longas. Então, na maioria das vezes, pode ter questões fronteiriças. E isso é interessante. Então, pessoal, os principais desafios, né, voltados para o projeto do Lobito. Primeiro deles, logística para atendimento. Quando se tem uma ocorrência ou quando se tem uma manutenção, um dos grandes, né, desafios é como que esses materiais e as pessoas e alimentação, os recursos, né, para que aquilo consiga acontecer. Então, tem algumas regiões, em algumas províncias, por exemplo, Cangonga, na região de Cangonga, Cangumbe, que é pertencente a Luena, só tem acesso via ferroviário. Porém, quando você sai de Luena, voltando ao gráfico aqui, vai contextualizar. Quando você sai de Luena, sentido Quito, são 4 horas de deslocamento ferroviário para chegar no local e são 4 horas de deslocamento ferroviário para voltar. Um dia laboral tem em torno de 8 horas. Se nós vamos gastar 8 horas em deslocamento, como é possível realizar a manutenção, né? Então, para que isso aconteça, é necessário, em alguns momentos, você ter revezamento de equipes. Então, vão ter equipes que vão sair primeiro, outras vão para substituir aquela equipe. Ou, em português, a gente fala em equipa. Tá? Ou, em outro momento, nós poderíamos ter também um estouro de jornada e um descanso no dia posterior. Ou seja, eu digo estouro de jornada, mas, na verdade, são adequações de jornada. Você pode trabalhar numa escala de 12 por 36, por exemplo, onde você trabalha um dia, no outro dia folga, você intercala com 2 equipes. Então, essa logística para atendimento ela é extremamente complexa. Né? Isso não é um caso isolado de Angola. No Brasil também nós temos esse desafio. Contudo, cada caso é um caso. Por exemplo, se for um tombamento, um descarrilhamento, dependendo da proporção e do impacto que isso gera na operação, a gente vai ter que fazer essa atividade direto. Não tem a possibilidade de parar. Então, tem que ter revezamento de equipes para que consiga gerar esse atendimento. Automaticamente, nós teremos o aprovisionamento de materiais. Lembrando que ferrovia, tudo é grande. Eu vou pegar uma travessa, né, que é um dormente. Né? No Brasil se fala dormente, aqui se diz travessa, que é de concreto, ele pesa lá 300 quilos, a bitola que nós temos aqui. Então, vou pegar barras de 240 metros, tem barra menor também, barra de 80, barra de 60. São materiais grandes, são materiais pesados, são materiais que exigem uma logística ferroviária. Então, assim como o atendimento é um dos fatores que é um desafio, a logística para aprovisionar esse material também é um grande desafio. Assim como o material chegar na província. Né? Porque, por exemplo, onde se recebe o material? Em Lobito. Eu vou usar esse material em Luau. Então, ou seja, ele tem que sair de Lobito, passar por toda essa extensão, por mais de 1.000 quilômetros, achar que antes de ser carregado, na hora que chega, ele tem que esperar para depois carregar. Então, com isso, a gente acaba tendo alguns desafios que são para conseguir fazer o planeamento ou o planejamento, né, desses materiais para que eles consigam atender o plano de manutenção. Isso é muito importante também. E o impacto da manutenção na operação. O que eu quero dizer com isso? Como são malhas singelas, não é duplicada, tá, turma? É um fator importante também que eu esqueci de falar com vocês aqui. Toda essa malha, ela é uma malha singela. O que quer dizer? A mesma malha que suporta um comboio indo é a mesma malha que vai suportar um comboio vindo. Ou seja, tanto crescente quanto decrescente no quilômetro, ele vai passar na mesma malha. Então, a ocupação ela é instantânea. Se eu tenho um comboio, outro não passa. Né? Então, a estação via, o comboio
vem e ele consegue cruzar um com o outro, porém precisa esperar que um livre para que o outro entre. Então, a gente não consegue ter 2 comboios ou 2 trens simultâneos na mesma malha por essa questão, que é uma questão física, né? A gente não consegue ocupar o mesmo lugar junto, senão eles vão colidir. Então, quando eu estou dando manutenção, quando a equipe está realizando manutenção, essa situação ela acontece também. Por quê? Porque a equipe vai estar com um veículo ferroviário, ou vai estar com uma interrupção do troço, né, do trecho, vai ter cortado os trilhos. Aqui se diz carris, né, vai cortar o carril, vai cortar o trilho, e a composição não consegue passar. Então, o que isso gera? Isso gera um impacto na operação ferroviária. E esse impacto, ele gera um aumento de transit time e um possível desgaste com os clientes, caso isso não seja muito bem combinado antes. Então, para que isso aconteça, tem que ter uma área de planejamento e controle da manutenção muito eficiente, que faz a interface junto ao Centro de Controle Operacional, junto ao CCO, e que o CCO, junto com as áreas que tem que entrar, façam as conexões com os clientes, para que tudo que aconteça seja planejado ou acordado, para que não gere nenhum distúrbio de comunicação dentro do processo e que a empresa não fique uma empresa fragilizada quanto à reputação junto ao cliente. Então, isso é muito importante também. Então, a gente percebe que as áreas operacionais, eu quis trazer uma visão operacional, ela tem uma correlação muito forte com as áreas estratégicas de um negócio. Porque ela que mantém, ela que é o pilar que sustenta aquela estratégia. Desenha essa estratégia, a operação executa. Se a operação, quando eu coloco operação, tá, turma? Coloco manutenção, coloco áreas de apoio, todas as áreas que fazem com que a operação aconteça. Porque quando falo de ferrovia, pode entender a operação, a circulação de trens, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, a operação vai sustentar essa estratégia de maneira que o produto final, que é o cliente satisfeito, que é o transporte seguro dessas cargas, tanto em âmbito pessoal quanto operacional, aconteça, e isso que vai manter a estratégia do negócio vivo e saudável, o cliente satisfeito e apto, né, para continuar o negócio com a concessionária que está atendendo ele. Outro ponto que eu trouxe, né, como principal desafio, é o sistema de licenciamento de trens região de fronteira, que é essa região aqui, né, Luau de Louro, que era uma das regiões que eu era responsável. Então, aqui, nós temos um sistema de licenciamento na Lobito, que opera de uma determinada forma. A SNCC tem um sistema que opera de outra forma. Interessante que ainda nossos sistemas nesse corredor não são satélites, não tem monitoramento como é, por exemplo, no Brasil, na maioria das ferrovias, né? Aqui funciona com estações testa. O que é uma estação testa? Você tem uma pessoa que guarnece essa estação e a próxima estação que tem uma pessoa que guarnece é outra estação testa. Então, para que um trem, um comboio, consiga circular, ele tem que ter autorização da estação testa para circular até a próxima estação, para que a próxima estação dê a liberação para ele. Então, isso é feito via telefone. Não é como algumas concessionárias brasileiras que faz isso via autotrack, que faz isso via comunicação via satélite ou com malha de ocupação. Então, aqui ainda tem essa outra questão que também é uma situação muito delicada. Então, para que aconteça uma manutenção entre Dilolo e Luau, por exemplo, tinha que ter um acordo com a SNCC e um alinhamento com as áreas operacionais da LAR para que essa manutenção pudesse acontecer. Isso é interessante porque aqui o papel do engenheiro ele extrapola aquela decisão técnica, né? Ele parte para a área institucional, ele entra dentro dos princípios de segurança operacional e proteção da vida humana. Por quê? Se o engenheiro que está nessa condição não realiza esse processo, eu não vou chamar de procedimento, porque não é, esse processo, ele pode colocar em risco a vida das pessoas que trabalham junto a ele, inclusive a própria vida, e em risco ativo, né, da companhia, além da imagem da empresa, né? Então, isso é muito importante também, é um desafio interessante. Os parâmetros normativos, né? Então, no Brasil, por exemplo, nós utilizamos algumas normas de referência, não muitas europeias. Utilizamos algumas normas americanas, algumas ABNTs,
E em Angola, utiliza-se muitas ENs, muitas normas europeias, né, e balizamento da NTT de Angola. Então, isso é um ponto que também é um grande desafio. Por quê? Parametrização não existe um certo nem um errado, né? É um parâmetro que é criado. Claro que dentro dos limites físicos aceitos por determinada situação imposta. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é uma questão que se limita ao suporte, por exemplo, da estrutura, né? Por mais que seja no Brasil ou seja em Angola, determinado perfil de trilho vai suportar determinada velocidade, determinada carga para aquela mesma situação. Isso é meio padronizado, porém, as tolerâncias que mudam, né? Então, quando fala de parâmetros normativos, é isso que eu quis trazer, que isso é um grande desafio para quem vai operar uma ferrovia fora do Brasil, porque muitos dos conceitos que nós aplicamos no Brasil aqui, ou acá, né, como se diria no português de Portugal, não é aplicado da mesma maneira. Então, você pode estar conforme, não vai ter um acidente, porém, em uma eventual auditoria pelo órgão competente, você pode ser questionado por não estar adotando os parâmetros normativos que deveriam estar no caderno de obrigações. Um outro fato que tem aqui, que foi um desafio que no Brasil não tem, pelo menos eu nunca deparei, são artefatos militares, né? Então, apesar de ter uma grande desminagem em Angola, não sei se vocês sabem, Angola passou por guerra civil, teve um período extenso, né, nessa situação, e já tem algumas décadas, mais de 2 décadas, que não tem mais guerra civil. Porém, em algumas províncias, a gente ainda tem resquícios do que aconteceu. Então, não é incomum encontrar minas, morteiros. São fotos que eu não quis trazer aqui, porque eu acho que não vai ser tão necessário e também não vai ser tão rico. Porém, é uma situação de saúde e segurança do trabalho, que é importante, que é uma condição que um gestor ferroviário no Brasil não se preocuparia. Pelo menos nesses anos que eu trabalhei direto em operações ferroviárias no Brasil, nós nunca nos preocupamos com encontrar algum artefato bélico, por exemplo, em uma ferrovia. Isso nunca foi pauta de discussão em nenhuma decisão nossa. Aqui já é presente. Por quê? Porque, apesar de ser uma situação rara, ela ainda acontece e a gente ainda consegue identificar isso. Então, quando acontece, depois de estar com o tempo, você vai saber como lidar com isso, né? Existem os órgãos que você aciona, e esses órgãos fazem a remoção desse material e levam para um laboratório, ou faz a destruição, ou faz a exposição disso para que tenha conhecimento, né? Então, tem laboratórios, por exemplo, no UAL, que fazem, no ENAM, perdão, que fazem a exposição e explicam, né, quais são os materiais, o que acontece, como que ele é detonado. Então, tudo isso, né, é base de conhecimento para que as equipes consigam operar essa região sem que coloque em risco iminente a vida, né? Então, e assim como sua saúde, integridade física, né? Então, como lições aprendidas disso tudo que a gente conversou até agora, né, vem o desenvolvimento de um planejamento para atendimento de alta complexidade logística. Então, diferente dos outros projetos, né, que tinha complexidade técnica maior, aqui se tem uma complexidade logística maior. Então, como desenhar essa logística para que você consiga atender com o menor impacto possível e gerando o escoamento, principalmente daquelas pessoas que eu falei lá atrás, né? Eu falei assim, olha, esse corredor ele tem uma importância, ele transporta pessoas, transporta seres humanos, ele tem essa carga humana. Então, por exemplo, se você para um trecho desse no meio da operação de um comboio desse, as pessoas podem ficar dentro de um comboio por 30 horas, por 20 horas. Então, imagina o impacto que isso gera nas pessoas que estão dentro dessa composição ferroviária. É um desconforto imenso, né? Então, esse desenho ele tem que ser muito bem acordado, os stakeholders, as partes envolvidas precisam estar muito bem alinhadas,
que isso aconteça de uma forma que tenha o menor impacto possível. Então, esse é um grande aprendizado, né? E assim como também a estratégia de aprovisionamento de materiais e o apetite ao risco, né? O quão tolerante seremos a determinadas situações para que o nosso negócio continue sem colocar em risco a vida dessas pessoas, em risco iminente, assim como as nossas operações de carga geral. Então, o engenheiro, o gestor, né, que está num projeto desse, ele desenvolve a habilidade de apetite ao risco que em outras condições talvez ele não a desenvolveria. Por quê? Porque se em cada atingimento de parâmetro a manutenção foi imediata, você pode ter um prejuízo, um efeito colateral muito grande com a paralisação da operação. Então, acabam se criando, né, condições de monitoramento e acompanhamento para que essa atividade seja realizada com segurança e diminuindo o risco operacional dentro daquele controle. Ou seja, o apetite ao risco ele acaba subindo um pouco. Então, se expõe um pouco mais para que consiga equilibrar essa balança. Claro que, né, põe uma restrição de velocidade, né, que se chama precaução de velocidade, reduz a velocidade do comboio, né, para que esses critérios de manutenção fiquem maior, né? Então, é importante ter essas situações de barreira até que chegue, de fato, a interdição e realize a manutenção conforme tem que ser. O alinhamento com o centro de controle operacional e cliente com outras manutenções, falei um pouco sobre isso, então é importante ter, né, esse alinhamento. Por quê? Porque o CCO, ele que vai conseguir saber o impacto real da tarefa frente à expectativa do cliente. Por mais que a operação, né, eu falo operação de novo, repetindo, são todas as áreas que envolvem a área operacional de uma ferrovia, nesse caso que estou dizendo aqui, por mais que ele tenha uma noção, um entendimento do que aquilo lhe gera, a ponta da lança é o CCO. É ele que está com ela lá na frente e vai mostrar para o cliente como esse acordo, o que isso vai gerar. Por isso que o CCO vai fazer esse regimento, ele vai ser o maestro de toda essa operação, né? E, como eu disse, negociação com países de fronteira, que é o caso da República Democrática do Congo, né, que traz essa questão também institucional e uma negociação um pouco mais ampla. Por quê? Porque você está negociando uma operação diferente da sua, com prioridades diferentes da sua. Então, você precisa de ter um jogo de cintura e um companheirismo muito grande para conseguir que essas negociações sejam efetivas. Trouxe algumas fotos, né, de como a manutenção é realizada, né, com o veículo no Brasil popular, nós chamamos de KGT no Brasil, aqui ele tem outro nome. A gente percebe aqui uma substituição de uma travessa de concreto ou um dormente de concreto, né, sendo realizada. Na segunda e na quarta foto, a gente percebe também os efeitos devastadores climáticos que tem, né, em Angola. Então, a gente vê o tanto que a via ficou suspensa, né, com o carregamento, né, do material e a lavagem do laço e um pouco do subleito, né? Então, a gente percebe que agrediu e isso tem que ser corrigido instantaneamente. Nessa última foto, a gente vê aqui um bueiro tubular de concreto, né, ou uma manilha, como costumamos dizer. Isso aqui é uma estrada, ó, onde tem essas máquinas aqui. Elas estavam aqui, a água veio, estourou o aterro e resultou na ferrovia. A ferrovia está paralela à estrada. Então, acabou tendo esse efeito aqui também na ferrovia, que foi necessária interrupção para repor o lastro, para fazer toda a correção dentro do que for necessário, né? Um exemplo de arrancamento de topo de trilho, né, numa região de junta. Então, a gente percebe uma oxidação, já uma fratura não muito nova, né, onde a pista de rolamento passa bem aqui, né? Então, a gente percebe que, de novo, falando do apetite ao risco, né? Isso, teoricamente, deveria ser imediato, mas a gente planeja para realizar e faz como se a pista de rolamento fosse deste lado, não teria apetite a risco, teria que parar. Mas como a gente ainda tinha uma área de contato, é possível que consiga fazer uma circulação controlada ainda, até substituir essa barra, né, de carril de trilho que está com essa condição.
essa patologia identificada, né? Podem perguntar, talvez, por que acontece isso. Então, tem alguns fatores, né? Alguns fatores que contribuem e alguns fatores que são determinísticos. Por exemplo, essa junta pode estar desalinhada, desnivelada, recebendo impacto, pode ter questões de velocidade. Então, e principalmente, né, que é determinístico, é o material do trilho e os processos de fabricação que foram realizados nele. Se ele tem algum defeito, né, e isso pode acarretar nessa situação, assim como fadiga, uma solda mal realizada, algo dessa natureza. E quando o comboio vai passando e a roda vai batendo numa junta desalinhada, desnivelada, né, ela começa a aliviar e a gerar mais tensões nesses defeitos que já existem, e com isso acaba tendo arrancamento, né, do carril ou do trilho. Nesse caso, no Brasil, a gente fala boleta, a gente fala cabeça, né? Então, acaba tendo esse arrancamento. No Brasil, é menos comum esse tipo de defeito dessa forma, com essa agressividade. Mas, apesar de ser pouco comum, também acontece. Passando para o próximo estudo de caso, né, que é o projeto de remodelação da Serra do Tigre. Para quem não conhece, a Serra do Tigre é situada na microrregião de Campos Altos, né, que é dentro da mesorregião do Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. Ou seja, a Serra do Tigre está do quilômetro 718 ao quilômetro 695 da Ferrovia Centro-Atlântica, que vai de Campos Altos até... Ali já é considerado Córrego Dantas, né? Que é esse trecho que a gente percebe aqui. Então, é um trecho que tem uma complexidade geométrica e desafios de tecnia incríveis. Porque quando você olha o traçado nessa imagem aqui de cima, a gente consegue perceber quão sinuoso esse trecho é. Então, você percebe aqui na ferradura, né, na região do 714, que essa malha tem uma proximidade com essa, e aqui no 717 é a mesma coisa. Só que tem uma diferença de cota, né? Aqui está mais alto, aqui está mais baixo e aqui está mais baixo. Ou seja, aqui vai descendo. Quando você está aqui, se você tiver num comboio, no trem, né, aqui no Brasil, quando você estiver no trem e olhar para cá, você vê o trem ainda, vê o corpo dele, né? Quando ele faz a curva e chega aqui nessa região, você consegue ver essa parte e essa parte, porque tem diferença de nível. As cotas são diferentes. Mas, notoriamente, é um trecho de altíssima complexidade geométrica, isso é indiscutível, assim como os desafios geotécnicos. Né? Por quê? A maior parte composto por um corte e um aterro. São seções mistas muito grandes. Né? Então, como foi construído em curva de nível, a gente pode falar um pouco mais sobre isso para frente ou em outro momento, a gente percebe o quão sinuoso é e como que tem maciços grandes que acompanham a malha. Então, não é incomum que se tenha colapso nesses maciços. Porém, aqui, como nas regiões de lobito, também tem suas características de atendimento. Né? Esse projeto da remodelação da Serra do Tigre era a substituição de 23 mil dormentes de madeira por aço, na região da Serra, e de mais 85 mil dormentes de madeira por concreto de Campos Altos até Ibiá. Ou seja, é um projeto muito grande relacionado à manutenção ferroviária, de superestrutura, e dentro de um trecho que tem características de infraestrutura absurdamente latentes. Então, quem é responsável por esse tipo de projeto, ele tem que ter... não é que tem, ele precisa, né? É importante que ele tenha competências de super e de infraestrutura para conseguir gerir toda essa situação que é gerada num projeto dessa magnitude. Então, quando a gente olha para os principais desafios, né, que é desenvolver metodologia para substituição de dormentes de madeira por aço. Isso parece algo óbvio, é só falar assim, Lucas, tira de madeira e coloca o de aço. Solução perfeita, né? Mas nem tudo nas ferrovias é tão simples quanto dizer que é, né? Por quê? Porque você precisa de fazer isso com uma circulação
Assim como no projeto Globito, também é uma área singela. Então, você precisa criar condições para realizar essa substituição rápido. É um projeto de 1 ano, nós estamos falando de 23 mil dormentes, isso em 2018, tá, turma? Que tem que ser substituído. Então, isso exige que tenhamos metodologias de substituição muito mais mecanizadas e metodologias de substituição que às vezes vai fugir do convencional, com via suspensa, com retirada intercalada de dormentes e com uma preparação e uma estratégia muito sólida. Então, por exemplo, na semana tínhamos 3 dias de faixas, né, de liberação para trabalho de 8 horas. Segunda, quarta e sexta, por exemplo, vou trazer um exemplo desse. Terça e quinta, nós tentávamos construir caminhos rodoviários para preparar. Então, você tem que espalhar, né? Tem que descer esses dormentes ao longo para ficar perto do que vai sair. Você precisa de retirar algumas fixações para quando chegasse a entrada do equipamento, isso estivesse mais rápido para ser realizado. E, posteriormente, depois da troca, você precisa empilhar os dormentes que foram tirados para depois eles serem recolhidos. Então, existe uma logística de manutenção que ela é muito parecida com o projeto de implantação de obra, que precisa ser criado aqui dentro. Porque se for na manutenção convencional, vou chegar lá no dia e vou começar a atividade, dessas 8 horas você vai trabalhar 3, entre 3 e 3,5. Então, você fica muito improdutivo. Então, é importante ter esses caminhos para que consiga fazer. E, além desse projeto estar acontecendo, tem o atendimento a ocorrências ferroviárias e as manutenções preventivas, manutenções corretivas, preditivas, que acontecem simultâneas ao projeto. Então, quando um projeto desse tamanho ele está em implantação, é comum que se tenha muitos desvios, né? E esses desvios, como a circulação não para, pode gerar alguns acidentes ferroviários. Por quê? Porque você está com uma malha fora do calo, ela está fora da geometria que ela deveria estar, e a circulação, toda a carga está transportando como se a malha fosse uma malha já consolidada. Então, claro que com as velocidades restritas e tudo, mas com esse movimento todo, acontece com um trecho com essa complexidade que a gente está dizendo aqui, acaba acontecendo de ter ocorrências, você tem que fazer o atendimento e as manutenções simultaneamente. Então, chegamos até 15 equipes, né, trabalhando em diversas frentes. Eu trouxe aqui mais o aço, mas tinham frentes diversas de infraestrutura, de monitoramento, de aplicação de trilho longo soldado. Então, tinha uma grande gama de frentes acontecendo, onde o gestor precisa de ter essa capacidade para gerir tudo isso e, no final, entregar o projeto e uma malha melhor, com mais capacidade, com maior segurança para a operação da empresa. Automaticamente, o impacto na manutenção e na operação, inevitavelmente, de novo, muito parecido com a Lobito, tem que ter uma negociação, precisa de alinhar bem as faixas, aprovisionar bem os recursos, para que a gente consiga operar e fazer o que é o principal de uma ferrovia, né? Que é transportar de um ponto A a um ponto B com segurança, com eficiência e, claro, né, preservando a vida. Quando eu falo preservando a vida, estou falando de preservar a vida das pessoas, de preservar a vida da fauna, né, de preservar a natureza, de não ocorrências que possam colocar em risco a circunvizinhança desse negócio. Outro desafio, né, muito grande é monitorar os taludes, né? Então, na região da Serra, de taludes críticos, são 85 taludes críticos, em 23 quilômetros. Críticos, são muito mais taludes, mas que são críticos, que precisam de monitoramento instantâneo, que tem que ter todo o cuidado do mundo, são 85. Então, pense bem, tem toda essa operação acontecendo e precisa que seja monitorado, que seja antecipado, que consiga antever uma situação de colapso no maciço desse, para que você proteja a sua operação e proteja a sua malha. Assim como a vida, né? Quando eu falo operação, a vida está incluída ali, porque está a vida do maquinista instantaneamente dentro do trem.
Então, para conseguir fazer isso, tem algumas ferramentas e algumas tecnologias, alguns métodos que podem ser aplicados. Vou trazer um dos nós estudamos lá, está aqui conosco no material, mas isso é muito importante, porque eu sou supervisor de via permanente, de superestrutura, sou gerente de via permanente. O que eu tenho a ver com isso, né? Essa pergunta ela é de uma ignorância muito grande. Então, assim, você tem tudo a ver com isso, porque são elementos que trabalham em total consentimento. Se não há monitoramento disso, dos elementos de infraestrutura, muito provavelmente a superestrutura será degradada. Então, é necessário que o gestor nessa área ele tenha essa aptidão e conheça e entenda que via permanente é a conceitualização entre infra e superestrutura ferroviária. Esses dois elementos fazem a composição da via permanente. E, claro, né, essas 15 equipes multidisciplinares somam perto de 200 pessoas. Então, fazer a gestão dessas pessoas que estão distribuídas ao longo de diversos projetos, também exige que se tenha um controle muito aferido, porque é muito dinheiro, né? Está falando de 60 milhões de reais à época, e, além de tudo, são muitas vidas que estão envolvidas nesse processo. Então, precisa de ter muito cheque, muito controle e muita confiança. Então, você precisa construir equipe sólida para conseguir fazer um projeto tão rápido, com uma densidade tão grande. Né? Então, como lição aprendida, já responde a última, né, que é o desenvolvimento de equipe sólida e alinhada. Então, precisa que o gestor gaste tempo, que treine, que converse, que fale, que volte, que erre, que corrija e faça isso com rotina, né? Rotina é muito importante para que uma obra não perca as cabeças, né? Estratégia de atividades entre intervalos de trens, então eu comentei um pouco ali em cima, que é como desenhar, isso desenhar mesmo, né? O trem vai sair do ponto B, vai para o ponto C, a equipe entra no ponto B, trabalha até tal hora, retorna do ponto C, o trem circula, vai no ponto D, segue para o ponto E. Quando ele chega no ponto E, a equipe sai do ponto C, vai para o ponto D de novo, termina, volta para o ponto C. Então, todo esse desenho de cadenciamento estratégico, o gestor precisa, o engenheiro precisa estar por dentro dele e conseguir desenvolver. Busca de novas tecnologias para monitoramento de taludes. Então, quando o monitoramento se torna em grande volume, ou muitas vezes o evento é mais rápido do que a capacidade que você tem de monitorar, você precisa começar a pensar em outras maneiras. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você está monitorando um ativo apenas, você pode colocar, por exemplo, uma câmera, até mesmo uma pessoa revezando para ficar olhando para aquele ativo ali. Agora, quando você está falando de vários ativos por uma extensão maior, talvez essas soluções não sejam tão aplicáveis, porque exige-se muito controle de maciços ao longo de uma região muito grande. Então, você pode ter uma gama de câmeras espalhadas, uma gama de pessoas distribuídas, e isso pode ser ineficiente, né? Acaba por onerar em custo e desprendimento de energia imenso, e no final das contas pode não ocorrer um evento e aquilo parecer que não foi eficaz, né? E a atuação em atendimentos emergenciais de forma paliativa. Então, o que eu quis dizer com isso? Acontece, por exemplo, uma fuga de aterro, né? Perde um aterro. Talvez a solução seja construir uma cortina, fazer, né, toda compacta, fazer uma obra bonitinha até chegar, tal. Só que quando acontece uma situação dessa, se você fizer dessa forma que eu estou trazendo, você pode parar a circulação por muitos dias, talvez meses. Isso gera um prejuízo indiscutível para qualquer ação, né? Então, existem formas paliativas para que você libere o trecho, para que os trens consigam circular e que você posteriormente faça investimento para fazer permanente nesse trecho. A gente vai ter um exemplo aqui, por exemplo, um estacado de trilho dormente em 93, a gente consegue ver que são fotos que estão muito longas. Eu trouxe fotos disponíveis para fazer fotos para o pessoal. Então, se olhar aqui, ó, são cravados de trilhos, há procedimentos internos com balizador para isso,
Tem um equipamento que é um gravador, ele vai gravando as estacas, você dá a nega. Né? Antigamente, né, utilizávamos um burro, que fazia a gravação dessas estacas. Hoje não, hoje é o equipamento que é acoplado a uma escavadeira, né? Ele é um acessório, né? O elemento da escavadeira. Posteriormente, você faz o preenchimento com o fazer isso. Pode ser passivo, ele pode ter tirantes com cabo de aço ou trilho, com o bom, né, com a sustentação ajudante, né? Então, você montante, obviamente, ajudante. Então, e depois você faz o preenchimento com solo, faz a compactação. Com isso aqui, consegue pelo menos Lucas, para receber a investimento. licença Pois não. rapidinho. É que travou bastante essa última parte. Até onde? Quando você começou a falar de, acho que uma imagem, não sei exatamente, porque para mim parou até a apresentação, tá onde que eu tô no telefone, eu não sei nos demais. Mas estão vendo as imagens? Eu não Não, para consigo mim, ver bastante. Olha, agora aparece. Está aparecendo? agora Agora apareceu as imagens. Tá. Então, vou retomar, tá, Tom? Obrigado. Foi o Stefano que falou, não estou conseguindo ver quem está falando, tá? Como eu estava dizendo, isso que está aparecendo na foto 3 e na foto 4 são fotos. Você colocar aí o Wikitox, você consegue ver essas imagens, são imagens cedidas, né, pelas pessoas. E são estacados de trilho, como que é feito? É feito com uma esteira que tem um martelo automático por vibração, e ele Ô, Lucas, vai automática, desculpa, ele é hidráulico. ainda está travando, e muito. Tenta Me ouvindo desligar a câmera agora, para pessoal? ver Deixa se eu ver melhora a a internet. internet. Deixa eu ver a internet. Lucas? Estão me ouvindo? Sim. Aqui caiu minha desculpas, tá? Acontece um pouco aqui. Vou voltar aqui, tá? Quando vocês estiverem vendo aí, por favor, fale. Eu dou continuidade onde eu parei. Estão vendo aí? Tá aparecendo a tela da chamada. Tá, já mudei de tela. Vamos esperar para ver se aparece. Ainda não? Não. O que está acontecendo? Vamos ver aqui. A conexão aqui em África, às vezes, acontece isso, tá? Então, peço um pouquinho de paciência.
Ah, não é só aí não. Aqui no Brasil também tá horrível. Tá, tá vendo agora? Não, tá escrito você tá apresentando, mas tá aparecendo a parte da chamada ainda. Tá. Eu vou continuar falando, ouvindo vocês estão, né? Sim. Então, quando chegar na imagem, a gente contextualiza ela aqui. Aí eu vou precisar que vocês imaginem um pouco agora. Então, o estacado de trilho dormente, ele é feito através de um implemento que vai numa escavadeira hidráulica e ele faz a cravação das estacas de trilho, né, é o próprio material que tem ali, e essas estacas são utilizadas como bases para ancoragem. Então, ele pode ser passivo ou ativo, ele vai ter a ancoragem na montante, né? Na montante, fazendo um ancoramento na jusante com esses materiais cravados, coloca-se os dormentes internamente, faz o preenchimento com solo e constrói a via. Deu para entender mais ou menos o que eu estou dizendo? Acho que sim. Tá. Na hora que a foto chegar, talvez vai ser possível ver melhor. Não está vendo nada ainda? Não, tá vendo a tela da apresentação. Deixa eu tentar mais uma vez aqui para a gente não ter esses embrólios. Vou pegar aqui a tela inteira, vamos ver se vai agora. Aí vocês me falam aí, por favor. Só a tela também, me mandou aqui no chat. Agora vamos lá. Agora acho que vai, que ficou até lenta aqui minha conexão. Estão vendo agora? Sim, tá aparecendo no PowerPoint. Obrigado. Então ficou mais fácil a gente ilustrar o que eu estava dizendo. Deixa eu pegar aqui uma canetinha de novo. Obrigado pela paciência, tá, pessoal? E a gente consegue ver aqui, ó, os trilhos cravados em linha. Ele tem as ancoragens aqui na frente, a gente consegue ver. As ancoragens passam para cá, amarram, né? Quando a gente fala amarrar, ele se encaixa nesses trilhos que estão cravados. E depois os dormentes são posicionados desde a base até aqui em cima. Faz o preenchimento com solo, constrói, né, a base e põe a malha ferroviária em cima. Então a gente consegue, né, ter uma solução paliativa. Essa solução, ela, pelo menos o ano corrente ali que você vai ter de investimento, ela suporta. Ou seja, é uma situação paliativa, porém é uma boa solução paliativa, que é utilizada em ferrovias há muitos anos. Então a gente vê aqui que tem a ferrovia, né, margeando o rio, e com isso, né, nessa curva, né, onde o rio faz, é comum que ele solape o aterro, né, que ele descalce o aterro aqui. Então, essa solução ela ajuda a manter a grade íntegra para que a circulação ocorra. Aqui eu trouxe uma foto também, né? A primeira foto ela mostra os dormentes de aço já aplicados. Aqui também já está com dormente de aço, o projeto já tinha sido concretizado. E a gente percebe o quão agressivo, né, é a Serra do Tigre. Os taludes aqui são altíssimos e aqui a gente percebe também o quão alto é, né, a jusante aqui desse maciço. Né? A gente vê como que é alto. Essa foto do meio é um local onde teve uma ocorrência, né, um tombamento. Então, os vagões tombaram para cá, aqui a gente vê uns rodeiros, né, aqui, e foi preciso também abrir um pouco aqui, né, que na frente a gente vê que cortou um pouco do talude, para que conseguisse recompor esse aterro. Então, a maioria das vezes que a gente adota essas soluções paliativas, essa é uma das, ou aconteceu uma ocorrência ferroviária, ou pelo menos o ativo colapsou, para que a gente precisasse fazer essa contenção aqui. Né? Com o passar do tempo, os engenheiros de estrutura foram desenvolvendo, procedimentando internamente essas soluções e criando também maneiras de envelopar com concreto. Aí foi virando obra, mas isso posteriormente ao atendimento. O que eu quero trazer aqui de aprendizado? Que a gente precisa de tomar decisões rápidas e que essas decisões sejam suficientemente pragmáticas para que a operação ferroviária não seja cessada, não seja interrompida, que é exatamente o que essas soluções mostram para a gente aqui. Posteriormente, né, aqui mostra um pouco do projeto, a gente vê que os dormentes
conforme eu disse, empilhados, né, para ser recolhido depois, a malha toda substituída de aço. A equipe aqui, esse aqui do meio sou eu, esse tem muito tempo, então estava bem mais jovem, e a equipe que estava à frente desse projeto. Esse equipamento é um equipamento de correção geométrica, né? No Brasil se chama de Placer, mas é a marca do equipamento, né? Em Angola e Portugal chama de atacadeira, que faz o ataque, né? Que é essa correção geométrica aqui. E aqui foi quando nós conseguimos bater o marco aí dos 1.340 ou 333 dormentes substituídos no mês, que para a gente foi um grande marco do projeto e nós fomos, né, para poder comemorar junto com a equipe e, como eu disse lá em cima, fortalecer nossos laços, né, como uma equipe sólida, uma equipe encabeçada, voltada para fazer o mesmo projeto, todo mundo na mesma sintonia e as coisas acontecem. Então, a gente pega uma malha que tinha um sofrimento de bitola muito grande, uma característica de trecho sinuoso é que a bitola ela é muito agredida e o dormente de aço ele tem uma característica de não ter variações bruscas de bitola, o que traz muita confiabilidade para a operação ferroviária. Aqui eu trouxe quando a gente começou a discutir o que fazer com o monitoramento de taludes, diversos sistemas de monitoramento foram pensados, né, até chegar no monitoramento por fibra ótica. Né? Então, a margem da ferrovia é comum que tenha uma concessão de fibra ótica. Então, uma empresa austríaca, né, com base na Áustria, tem uma tecnologia que é utilizada comumente para controle de superestrutura e aqui nós utilizamos para monitoramento dos taludes. Ou seja, quando isso aqui do lado, essa mancha, é o que o machine learning, o computador lê. Aqui é a ferrovia. Né? Então a gente faz um teste, eu trago aqui para vocês, rola uma rocha, né? Quando a rocha bate na via, isso gera uma ressonância na fibra ótica e a fibra ótica gera essa mancha que vocês estão vendo aqui, ó. E essa mancha, o machine learning já entende que é uma rocha. Poderia ser uma barreira, ia dar uma mancha diferente. Poderia ser uma pessoa andando, ia dar outra mancha. E com cada mancha dessa, você começa a monitorar os acidentes, né? As falhas que tiveram naqueles maciços. E a partir daí, a serra toda foi coberta com esse tipo de monitoramento. Que é o quê? Então, hoje, se tem um colapso maciço, vai acusar dessa mesma forma que a gente está vendo aqui. Então, quando acusa no CCO, o CCO manda mensagem para o trem para, a equipe de manutenção vai averiguar o que aconteceu. Então, com isso não é preventivo, isso é uma barreira de contenção, né? A gente tenta bloquear o efeito da falha. Né? Aqui a intenção não é que a falha não ocorra. Essa pergunta poderia acontecer. Não era mais fácil fazer uma obra no talude? É mais fácil. Porém, demora-se muito tempo, gasta-se muito investimento, e até que todas essas obras ocorram, você vai conviver com esse problema. Então, para que você consiga conviver com ele de forma segura, é importante que você consiga monitorar. Isso é uma estratégia, né? Mas podem existir outras estratégias adotadas por diversos gestores. Isso não é um padrão, vamos dizer assim. Tem empresas que vão falar assim, não, vamos parar tudo, a gente vai fazer os 85 pontos, vamos gastar 1 bi em obra. Bom, perfeito, é uma solução também. Né? Nós optamos por reter, monitorar, conviver de forma segura e, ao longo dos anos, ir trabalhando e realizando as manutenções necessárias. Então, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui conosco. É um domingo, né? Eu sei que o quão dispendioso é para todos, né? Para estar aqui. Peço milhões de desculpas pela falha de conexão. Aconteceu aqui e a rede se perdeu e acabei conseguindo voltar. Vou retornar a tela aqui para a gente fazer as perguntas, conforme a orientação da Stefânia. Obrigado. Nada, Lucas, não precisa preocupar não, que acontece mesmo. A internet está sendo horrível, até que mesmo tem dia que a gente fica o dia inteiro sem conexão, infelizmente. Mas, e aí, gente, alguém tem alguma pergunta? Pode estar mandando no chat, se quiser pode abrir o microfone também. Fiquem à vontade. Ô, Lucas, só uma curiosidade agora da minha parte, no caso. Esse último,
que você mostrou. Igual você falou que dá para ver a diferença de, tipo, pessoa andando, por exemplo, tem um animal parado ali, que negócio dá para saber a diferença, né? Stefano, perfeito, tá? Obrigado pela pergunta. Sim, quando o projeto desse implantado, foi mais de uma década de estudo até chegar nessa fase, ele identifica desde uma pessoa caminhando até uma tromba d'água, por exemplo, ou uma movimentação de um maciço gigante. Como que isso é feito? Para cada impacto no solo, aquela mancha que é dada, o machine learning entende aquilo, aprende com aquela imagem que é gerada e identifica, ó, isso aqui é uma pessoa. Aí a gente vai lá e põe outra pessoa para andar. Isso é uma pessoa. Aí confirma, realmente isso é uma pessoa. Então ele identifica. Por exemplo, aquela rocha que nós rolamos, é feito várias vezes. E a mancha da rocha, ela vai ser sempre muito parecida, pelo impacto, pela dimensão. Então, ele consegue identificar que aquilo é uma rocha. Se tiver uma composição parada, ele também consegue identificar que é uma composição, pela extensão, pela a imagem que é gerada, né? Na ressonância da fibra, então ele consegue perceber de fato, o que é que está lá. Pode acontecer de ter um erro? Claro que pode acontecer. Mas quando vai confirmar lá, com certeza alguma coisa vai estar lá, né? Como a intenção desse projeto especificamente é ter uma calibração não tão sensível, porque deslocamentos de maciço, colapso de talude, normalmente, eles movimentam uma grande quantidade de massa. E essa grande quantidade de massa, ela tem um ruído expressivo, né? Então, na maioria das vezes, ele acerta. Mas é possível calibrar ele, por exemplo, para saber se tem alguém andando de moto lá na malha, se tem alguém caminhando às margens do trilho, por exemplo, isso é possível sim. Entendi. Muito obrigada, viu, Lucas? Por nada. Lucas, eu tinha uma questão com relação a isso. Essa fibra ótica fica no carril, fica adjacente ao carril. Imaginemos que temos alguma coisa a gerar ocupação na linha. Por exemplo, alguma coisa no interior, entre os dois carris, nesse caso. Essa fibra ótica, onde é que ela está localizada e ela sente o impacto em todos os pontos, digamos assim, de um troço, ou sente o impacto apenas num ponto específico onde está a fibra ótica ou sensor que consegue detectar esses objetos, essas massas? Miguel, obrigado aí pela pergunta, tá? Então, a fibra, ela tem essa vantagem, ela substitui os sensores. Quando a gente fala de um monitoramento geotécnico, a gente imagina diversos sensores monitorando aqueles maciços. Aqui, no caso, a fibra ela é longitudinal à malha, então ela é paralela aos trilhos e ela é enterrada. É a mesma fibra que transporta dados para cidades. Então, assim, é a fibra que já é utilizada e ela está enterrada. Então, qualquer impacto que tenha, né, na região da fibra, até 20 metros, ela consegue pegar. Como as nossas plataformas em regiões de serra têm entre 4 e 6 metros de largura, ela pega qualquer impacto em qualquer lugar. Então, por exemplo, se um maciço cai no meio dos trilhos, na linha de bitola, ela identifica também. Ela não identifica onde está, tá, Miguel? Ela não vai falar assim, tá na linha de bitola, está na margem esquerda ou na margem direita. Mas ela te fala, está lá no PK, né? Em Portugal se fala PK, ou no Brasil está lá no KMX. Você vai lá no KMX e vai estar lá. O que pode acontecer, por exemplo, se for um bloco de rocha, ele desprender do talude, rolar, passar por cima da linha, né, da via, e cair do outro lado, às vezes cair dentro do rio e a gente não vê. Isso é possível de acontecer, mas é mais raro. Na maioria das vezes ele cai e fica sobre a via, mas consegue pegar em qualquer região. Não sei se foi claro. Sim, percebi, Lucas. E eu consigo ter noção, através daquele gráfico, da massa do objeto que está sobre a linha, pela seguinte razão. Eu, por exemplo, se o gráfico tiver essa precisão, eu posso pensar, esse objeto, vale a pena levantar uma ocorrência para ir lá ver o que é,
e suspender a circulação naquele momento, porque presumo que tem um objeto ali, ou então, se o gráfico tiver alguma precisão, pode me dar a indicação do que tem, mais ou menos, da massa do que tem, e eu fazer uma análise de que não vale a pena, suspender a circulação por um objeto tal ou Y. Portanto, eu queria saber se essa fibra óptica tem essa sensibilidade, ou qualquer coisa que a fibra óptica detecta, tenham que suspender a circulação e ir lá averiguar o que é que se passou. Muito boa, tá, Miguel? O que acontece? A fibra, ela vai pegar qualquer ruído, desde um ruído muito pequeno a um ruído muito grande. E aquela imagem vai ser maior, quão maior for o objeto. Como que a gente calibra, né? Então, para a serra, nós calibramos para objetos que fossem suficientes para interrupção, foi um critério que a gente criou, né? Para interrupção do tráfego de trens. Então, o machine learning calibra para aquele objeto para cima. Então, você cria um parâmetro dentro do sistema, né, junto ao algoritmo que você desenvolve, para que ele só acione objetos daquela magnitude X que você calibrou o equipamento. Então, porque senão você vai ter uma poluição muito grande. Imagina, cai uma manga, né? Um fruto, na via. Aquilo gera um ruído, você vai parar para ir lá. Não. O ruído de uma manga, o próprio machine learning já descarta. Ele não interrompe a circulação por causa daquilo. Uma pessoa caminhando às margens, que são passos, vai ter um monte de risquinhos iguais, ele já descarta aquilo como não sendo um obstáculo para interrupção de tráfego também. Então, a grande sacada é a calibração que o gestor, né, junto com as áreas de engenharia, define de qual dimensão o objeto é grande o suficiente para que tenha um atendimento. Essa pergunta sua é muito boa. Senão, tudo fica crítico e, no final das contas, você fica o tempo todo mobilizando equipes para ir lá e tentar achar uma manga que está caída às margens da via, né? Ok, muito bem esclarecido, Lucas. Eu tenho mais uma última questão. Eu consigo, através do gráfico, saber se o objeto ainda está lá ou não? Imagine, pode cair, por exemplo, uma manga ou uma rocha, que é alguma coisa preocupante. Ela pode cair lá e rolar, portanto, e ir para o outro lado, que nesse caso já não impacta a circulação. Eu consigo saber se o objeto ainda está no ponto de impacto ou não? Miguel, aí infelizmente não. Aí nesse caso tem que ir lá para verificar. Até porque é muito raro o objeto transcender, né? Ele bater e ir. Mas com essa tecnologia a gente não consegue saber se ele foi embora, porque ela pega o impacto, né? O impacto não de permanência, ela pega só o impacto. Então, se ele bateu e a energia resultante fez com que ele se projete fora da malha, a gente não consegue identificar. Esse é um ponto de melhoria, né, para o projeto, porque realmente o objeto pode transcender, passar a via e ir embora, mas é uma condição um pouco mais rara. Então, entre o sim e o não, a gente prefere pecar pelo excesso e confirmar se o objeto ainda está lá. Ok, obrigado, Lucas. Por nada. Ô, Lucas, uma questão aqui. Tipo, no Brasil, a gente vê que existe uma grande dificuldade de implementação ferroviária, tanto da parte de interesse governamental. Aí no exterior também acontece muito isso, no caso em Angola, sim. Teria alguma lei que a gente conseguiria trazer para o Brasil que ajudasse a ter essa intermediação? Você fala para ter licitações, ou Stefano? Não, é porque, tipo assim, a implementação de novas vias, até mesmo de construção de novos trilhos, é bem complicado aqui no Brasil que a gente vê, entende? Tipo, não tem tanto apoio governamental. E público-privado é meio complicado também ter autorização de construção, dependendo dos locais. Sim, eu entendi sua pergunta, né? Isso é algo que fica muito na mão dos ministérios, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, né? E que normalmente está à frente dessas liberações ou incentivo para que isso ocorra. Então, assim, aqui fora não é diferente do Brasil.
os processos são muito parecidos, tanto para licitação quanto para lançamento de novas malhas. Então, é uma condição que é comum, né? Até mesmo porque é um desprendimento de investimento muito alto e que tem que ser muito bem estudado e analisado para que tenha carga suficiente para que aquele projeto dê retorno satisfatório para aquela concessionária em pelo menos 30 anos, né? Que é o tempo que ela vai estar operando ali. Então, não conheço leis diferentes, são diferentes, né, mas que fogem do conceito do que é aplicado no Brasil, pelo menos aqui, para que a gente consiga novas construções, novas concessões. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver no chat aqui. Não. Pessoal, mais alguma dúvida relacionada ao conteúdo ou qualquer outra relacionada ao ramo ferroviário? Bem, acho que não, né? Não tendo manifestação de ninguém. Então, vou estar encerrando. Muito obrigada, viu, Lucas, por estar aqui com a gente agora já é noite, né, para a gente também, por se disponibilizar a apresentar aqui para a gente. Agradeço muito em nome da professora Marina também, que não esteve presente no momento, que ela estava ocupada em outras, né, reuniões dela, mas agradeço imensamente sua participação, a participação de todos aqui, pela presença em pleno domingo, gente. Ficar também o recado que semana que vem, no caso, a partir de semana agora, temos mais palestras. Semana que vem, daqui 2 semanas também vamos começar o início do nosso mini curso de bibliometria. Estão todos convidados a participar. Aí, qualquer dúvida, temos tudo no nosso Instagram, está sendo postado diariamente. Vamos ter também a participação no congresso lá no Rio de Janeiro. Aí vamos estar abrindo inscrições para participar os estudantes da UFRJ. Quem quiser participar pode entrar em contato com a gente também, que a gente vai estar abrindo as inscrições para ver como vai funcionar certinho. E no mais é isso. As palestras vão estar disponíveis todas no nosso YouTube. E muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, Stefano. Obrigado a presença de todos. Obrigado à Universidade Federal de São João, né, pelo convite. E qualquer dúvida, meus contatos estão na apresentação, vou compartilhar com vocês. Estamos aí para falar sobre ferrovia, sobre, né, o desenvolvimento dela. Um abraço. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.